Oi, gente. Tô aqui, né, pra gente dar continuidade à nossa leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos. Meu nome é Júlia Veiga, eu sou psicóloga clínica há 13 anos, né? Atuo agora os meus estudos, mais especificamente na área do desenvolvimento da autoestima, autoconfiança, autocuidado e amor próprio, e como isso tudo influencia na nossa forma de lidar com a gente mesmo e como a forma com que a gente olha para a gente mesmo interfere na forma com que a gente olha para o mundo, né? Com que a gente se relaciona com o mundo. E eu tô aqui desde o mês passado fazendo a leitura dirigida do livro Vendedor de Sonhos. Cada semana, né, sai um capítulo diferente. Então eu quero pedir para vocês primeiro, né, que vocês curtam o vídeo, se vocês, né, gostarem, que vocês se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito e faz com que o meu vídeo ele possa chegar em mais pessoas. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, que chama Um Bando de Malucos. Né? Quando eram 4 horas da madrugada, estava muito frio e ventava muito, e de repente o Júlio acordou com gritos desesperados, dizendo que a ponte ia cair. Ele estava ofegante e assustadíssimo, seu coração começou a palpitar. Nunca tinha sentido tanto medo. Ele levantou rápido, querendo sair dali. O mestre segurou pelo braço e pediu calma. Imagina, gente, a pessoa tá lá, dormindo debaixo do viaduto. De repente, ele escuta alguém gritando, vai cair o prédio, vai cair, vai cair. Aí ele acordou louco, desorientado, achando que o viaduto estava caindo, né? Aí o mestre, né, pediu para ele ficar calmo e explicar para ele o que estava acontecendo. Daí Júlio disse que eles poderiam morrer e começou a observar as construções e vendo antigas rachaduras no meio da escuridão, como se fossem novos. Então, como ele estava desorientado, desesperado, ele começou a olhar em volta e viu que todas as construções tinham rachaduras. Mas na cabeça dele, aquilo era de agora, né? Porque se aquelas rachaduras já estão lá há milênios e nunca caiu, não é hoje que vai cair. Aí o mestre falou para ele que o Bartolomeu estava tendo uma síndrome de abstinência do álcool. Júlio, apesar do Júlio, né, poucas horas antes, ele ter querido tirar a sua vida, o instinto de vida pulsava muito forte nele ainda. Né? E o seu companheiro bêbado e atrapalhado, que levou ele a uma das maiores descobertas da sua vida. Né? De que os suicidas, mesmo os que planejam a morte, não querem se matar, eles querem matar a dor. Ele respirou fundo, tentou relaxar, mas ainda estava muito nervoso. Ele olhou para o Bartolomeu, que continuava num clima de horror. Ele estava tendo um delírio tremens. Hein, gente? Por ele ser dependente de álcool, a falta do álcool na corrente sanguínea levou o seu organismo a um estado de sofrimento caracterizado por falta de ar, aumento da frequência cardíaca e suor excessivo. Quem convive com pessoa alcoólatra ou pessoa que é dependente de químico, isso é muito comum. Ele fica um tempo sem consumir a droga, aí eles começam a delirar e começam a passar mal. Assim, a impressão que tem quem não conhece é que vai morrer. É muito triste mesmo. O pior era que sua mente, que já estava confusa, entrou em colapso e ele começou a ter alucinações e visões irreais, mas que eles juravam que eram verdadeiros. Depois do desespero da queda da ponte, ele começou a ter outras alucinações. Ele viu aranhas e ratos gigantes, do tamanho de automóveis, caminhando pelo teto e ameaçando comê-lo. Seu rosto pingava de suor, tremiam-lhe as mãos. O seu corpo estava quente, parecia com febre. Como o mestre sempre dizia, é possível fugir dos monstros de fora, mas não os dos de dentro. E é incrível como a mente humana tem facilidade em criar fantasmas para assombrá-la, né? Quem aí tem depressão, transtorno de ansiedade, sabe muito bem o que é isso. Em plena era digital, os sentimentos primitivos continuam vivos.
Bartolomeu tentava lutar contra as feras que queriam devorá-lo e gritava pedindo socorro. Então, assim, se já não bastasse ele achar que a ponte estava caindo, ele começou a ver aranhas e raios gigantes. Isso é muito comum. E na hora não adianta você falar para a pessoa que aquilo não é verdade, porque ela está vendo. Então, para ela é verdade, né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Eles tentavam acalmá-lo e fazê-lo sentar num caixote de madeira. Mas em seguida ele levantava e ia para e começava a correr. E ele estava tendo uma crise atrás da outra. Teve um momento em que se levantou e saiu correndo para a rua. Né? Aí o Júlio começou a pensar que há 5 milhões de alcoólatras no país. E ele nunca imaginou que essa turma movida a álcool sofresse tanto, porque eles parecem tão felizes. Temendo que ele fosse atropelado, o mestre sugeriu levá-lo a um hospital público que ficava a 3 quarteirões dali. Ele estava preocupado com a sua integridade. E como ele estava passando muito mal, né, era perigoso realmente ele morrer. E o Júlio começou então a dar um pouco da sua energia para os outros sem pedir nada em troca. Claro, sempre há interesses em tudo que fazemos, mas como o mestre dizia, há interesses legítimos que extrapolam o ganho financeiro, o reconhecimento público, tais como os que estão ligados ao prazer de contribuir para o bem-estar e a saúde do outro. Era um sistema de trocas não previsto no capitalismo e nem no socialismo. Ele começou a entender que os egoístas vivem no calabouço das suas angústias, mas os que atuam na dor dos outros aliviam a própria dor. Não sabia se arrependeria de tomar esse caminho, não sabia o que aguardava, mas vender sonhos, ainda que tenha seus riscos, talvez seja um excelente negócio no mercado da emoção. A angústia do seu companheiro era tão grande que diminuiu, pelo menos por enquanto, a percepção que ele tinha da sua miséria psíquica e das inúmeras coisas não resolvidas na sua vida. Ele não tinha pedido dinheiro, reconhecimento nem aplausos, mas recebeu muito, recebeu doses elevadas de prazer. E ficou tão feliz que dançou em público. Que mercado fantástico, hein, gente? A única coisa que ele pediu foi para que o Júlio fizesse o mesmo. Ajudar Bartolomeu era sua primeira experiência de contribuir despretensiosamente para o benefício de alguém. Uma tarefa difícil para o intelectual egocêntrico. Foi uma batalha para interná-lo. Tiveram de convencer a equipe de plantão de que o seu amigo estava correndo risco de morrer. Não bastavam os escândalos aflitivos que ele dava. Os hospitais gerais estavam despreparados para lidar com acidentes da mente humana. Sabiam lidar com o corpo, mas desconheciam ou negavam o mundo intangível da psique. Quando eles conseguiram a internação, o Bartolomeu estava menos agitado. Eles deram um sossega-leão nele e o levaram dormindo para o quarto. Foram visitá-lo à tarde. O Bartolomeu estava bem melhor. Ele já não tinha alucinações. Aí então ele teve alta e pediu que lhe contassem tudo o que tinha acontecido e como haviam se conhecido. A sua memória estava muito ruim, ele não lembrava de nada, gente. E o Júlio tentou explicar o incompreensível. Quando começou a falar, o mestre saiu de cena, porque ele não gostava de ser exaltado. O Júlio falou sobre o vendedor de sonhos, como o encontrara, como ele o ajudou, como o encontraram no sopé do edifício, a dança, a pergunta sobre o grande sonho, como chamou, o viaduto, o terror noturno, enfim, contou tudo. Bartolomeu prestava muitíssima atenção. Tudo parecia tão irreal que Júlio se sentia um tolo, explicando o que nem ele entendia. O miserável era bem-humorado como mestre, e tentando diminuir a sua atenção, ele disse, né, para o Júlio, mas você não sabe quem ele é? Tipo assim, você largou tudo, foi e tá morando debaixo do viaduto com uma pessoa que você não sabe quem que é. Cara, só tomando umas para entender essa confusão. Quando pensavam que o Bartolomeu ia desistir, ele disse que sempre quis seguir alguém mais doido, né, mais biruta do que ele. E o Júlio começou então a andar com 2 malucos.
A experiência sociológica ganhava corpo. Ele só esperava não encontrar conhecidos nas ruas. Melhor que os professores e seus alunos pensassem que ele tinha morrido ou mudado de país. Bartolomeu assoviava despreocupadamente. O mestre andava ao lado deles muito feliz. De repente, começou a cantar uma bela e instigante canção que ele mesmo havia composto, cuja letra retratava sua bandeira de vida. Essa canção se tornou pouco a pouco o tema central da história deles. Durante a caminhada para casa, ou melhor, para o viaduto, eles se depararam com mais uma figura raríssima. Seu nome era Dimas de Melo, apelidado de Mão de Anjo. Seu apelido deveria ser Mão do Diabo, mas o apelido nem sempre é sinônimo. Nesse caso, era um antônimo do seu comportamento. O sujeito era um velhaco. Tinha 28 anos, cabelos loiros com franja, nariz comprido e achatado, traços orientais. O Mãos de Anjo foi pego numa loja de departamentos roubando um DVD portátil. Havia roubado inúmeras outras coisas mais valiosas e nunca tinha sido pego. Mas agora, uma câmera o filmara com a boca na botija. Claro, o espertalhão tinha analisado todas as câmeras quando colocava o aparelho em sua larga bolsa, mas não percebeu que havia uma oculta, e ele foi preso. Na delegacia, pediu para chamar um advogado. Antes de o delegado iniciar o inquérito, chamou o advogado num lado lá no cantinho e disse que não tinha dinheiro para pagar a fiança. E o advogado disse que sem dinheiro ele ia ficar preso. O malandro, quando pressionado, não articulava direito as palavras e tinha uma leve gagueira. E ele disse para o advogado aguentar as pontas que ele sairia dali sem pagar um centavo. O advogado ficou sem entender o que ele aprontaria. Ambos entraram na sala do delegado impaciente e autoritário. O delegado perguntou o nome do réu. Dimas, com um ar de bobo, passou o dedo indicador direito próximo aos lábios com um assovio e em seguida deu 3 tapinhas na testa. O delegado bronqueou com ele e perguntou de novo o nome dele. Ele repetiu a mesma coisa. Em seguida, perguntou o endereço e a profissão. Mas o Mão de Anjo, com a maior naturalidade do mundo, repetiu o mesmo ritual, passando o dedo próximo aos lábios, assoviando e deu 3 tapas na testa. Queria passar a imagem de que era um psicótico, mentalmente incapaz, que não sabia onde estava, o que estava acontecendo e não tinha noção do roubo que cometera. Foram 10 perguntas insistentes sem respostas. O delegado xingou, bateu na mesa, ameaçou, mais nada. O sujeito era um artista, no pior sentido da palavra. O advogado curtia a astúcia do seu cliente e o delegado gritou que aquele rapaz era louco. O advogado tomou a frente e disse que não tinha dito que o cliente dele era mentalmente incapaz, porque o delegado não acreditaria e que estaria claro que ele não tem consciência dos seus atos. Não querendo perder mais tempo, o delegado dispensou. Lá fora, o advogado cumprimentou o Mão de Anjo e elogiou sua malandrice. E rapidamente cobrou os honorários, pois tinha outros compromissos naquele dia. Mãos de Anjo olhou bem na menina dos olhos do advogado e, com a maior naturalidade do mundo, passou as mãos na boca, assoviou e bateu 3 vezes na testa. O advogado deu risada, mas disse que não tinha tempo para brincadeiras. E Dimas repetiu o mesmo gesto. O advogado ficou com muita raiva. E diante da irritação, Dimas reproduziu o mesmo comportamento. Nada dissuadia ele, nada fazia ele mudar de ideia. O advogado o ameaçou de todas as formas. Ameaçou até de denunciá-lo novamente. Mas como ele ia fazer isso? Ele tinha afirmado para o delegado que o seu cliente era um doente mental. Se desmentisse isso, poderia se complicar. Foi a primeira vez na história do direito que um espertalhão deu um tombo num delegado e num advogado de uma vez só. Após o advogado ir embora, bufando de raiva, Mãos de Anjo olhou para o alto e disse que aquele era mais um trouxa. O mestre prestava atenção detalhadamente no vigarista. Júlio não entendia direito o interesse naquele homem, mas pensou que talvez quisesse vender o sonho da honestidade para ele. Talvez quisesse lhe dar uma bronca, lhe passar um sermão.
Talvez desejasse recomendar que não andassem com aquele homem, pois poderia estragar o projeto. Ele atravessou a calçada e se aproximou do sujeito. Dimas o notou e ficou intrigado com a sua presença e com o seu olhar. Para o espanto deles, o mestre falou para o Mãos de Anjo que sabia que ele tinha o sonho de ficar rico e que não se importava como, né? Mas como fazer para, né? Ele queria ficar rico e faria o que fosse preciso. Júlio gostou do que ouviu e achou ousada a introdução do mestre, mas em seguida se abalou quando o mestre disse para o Mão de Anjo que os que furtam são péssimos administradores. Eles fogem da miséria, mas ela sempre os alcança. E o vigarista levou um susto. Ele não sabia aplicar o que ele roubava. Vivia na dureza, detestava a miséria, suplicava que ela partisse, mas como companheira fiel, ela insistia em ficar. Momentos depois, fez desabrochar o mundo do golpista. O pior esperto não é o que engana os outros, mas o que engana a si mesmo. O vigarista deu 2 passos para trás. Não era muito de pensar, mas o que ouviu tumultuou a sua mente. E ele começou a se questionar se era especialista em ludibriar os outros, mas será que tinha enganado a si mesmo? Quem é o sujeito que furta sua paz? Em seguida, o mestre provocou um terremoto no solo em que estavam e o convidou a segui-lo e disse que o faria descobrir um tesouro chamado conhecimento, muito mais valioso do que o ouro e a prata. As suas ideias eram incisivas, determinantes, sedutoras. O sujeito olhou de cima a baixo o homem que o perturbava, analisou suas vestes, viu seus bolsos vazios e deu uma fungada no nariz. Pensou no tal do tesouro do conhecimento e não entendeu nada. Trocando as palavras, ele queria saber que tesouro era esse e onde estava o dinheiro. Sem dar explicação, o mestre apenas comentou que ele saberia e saiu sem dar maiores explicações. O malandro foi atrás. Seguiu-o inicialmente por curiosidade. Talvez pensasse que o mestre era um milionário excêntrico. O fato é que o vendedor de ideias era um polo de atração fascinante. Atraía em particular as peças raras da sociedade, ainda que elas inicialmente tivessem intenções escusas. Bartolomeu, há muitos anos, quando tinha algum dinheiro, tinha feito tratamento psicoterápico, mas nenhum deles funcionou. Aliás, funcionou às avessas. Ele deixou malucos alguns dos seus terapeutas, pois tiveram que se tratar depois que começaram a atendê-lo. Ele era irremediável, mas era esperto. Descobriu que o orgulho era sua especialidade. Quando fizeram a primeira caminhada em direção ao viaduto, após a dança do São Pablo, se apelidou de superego, pois percebeu que ele era um poço de orgulho, tinha um ego doentiamente inflado. O termo ignorante usado errado da teoria de Freud. Vendo o chamamento do trapaceiro, ele chamou de lado e cochichou que aguentar o Júlio é difícil, mas um vigarista é impossível. E Júlio começou a retrucar, mas antes de xingar, começou a pensar. Um novo membro da família poderia ser um perigo. Jamais imaginou estar associado a um criminoso. E se esbaldou dizendo para o Bartolomeu que suportar um alcoólatra pirado como ele é complicado, mas esse malandro não dá, que ele estava fora. Pensou em debandar pela segunda vez da experiência sociológica, mas subitamente um filme passou novamente pela sua cabeça. Recordou que estava perdido e foi achado. Olhou para o calmo semblante do mestre e resolveu resistir um pouco mais. A curiosidade para ver no que ia dar essa experiência o animava. Certamente poderia ser tema de muitas teses. O novo discípulo tinha voz mansa, mas era um perito em dar tombos nos outros e levar vantagem em tudo. Sabia ludibriar as pessoas, vender bilhetes de loteria falsamente premiados. Furtava cartões de crédito nas mulheres, batia a carteira das senhoras idosas depois de ajudá-las a atravessar a rua. O problema é que todo esperto tem excesso de autoconfiança. Achava que nunca cairia numa armadilha até que encontrou alguém mais esperto do que ele. Não sabia que, ao andar com o mestre, entraria na maior emboscada da sua vida.
sentaram numa praça para descansar. O mestre sugeriu que Júlio e Bartolomeu explicassem o projeto para o Dimas. Tarefa difícil, porque ele parecia que tinha baixa escolaridade, mas era um bom momento para excluí-lo do grupo, né? Eles pensaram. O Bartolomeu dava um tom superlativo a tudo o que acontecera, dizendo que achava que o mestre era de outro mundo. Ele hipnotiza as pessoas. Ele os chamou para incendiar a humanidade com sonhos. O Bartolomeu, bêbado, tinha alucinações com monstros, Sóbio tinha delírios de grandeza. Mas, infelizmente, Dimas gostava de ouvi-lo, falavam a mesma língua. Os desajustados sabem se comunicar. Caindo em si, Júlio pensou ser um desajustado solitário e levou uma vida pior que a daqueles miseráveis. Sabia que toda a explicação que estavam dando ao Dimas não o saciaria, pois estavam tão confusos quanto ele. Mas para quem está no deserto, a alucinação do oásis é refrescante. Torcia para que o salafrário desistisse, mas infelizmente ele não desanimou de segui-los. Assim, o bando de malucos se construiu. Bom, né, gente? Como é interessante, né? A gente ver como essa história ensina tantas coisas pra gente. Por hoje a gente fica por aqui. Semana que vem eu volto com o capítulo 7 desse livro muito, muito legal que ensina tanto pra gente.